Deputado, o senhor é ativista dos direitos LGBTQIA+, e dos direitos humanos. Como esse tema deve se desdobrar nas eleições de 2022? Olha, esse tema é sempre um tema delicado, porque ele é utilizado por um setor da sociedade, especialmente o fundamentalismo religioso, o dogmatismo, ele é utilizado de forma a gerar um pânico moral na sociedade. Então, como se você tivesse, eles sempre tentam criar um vínculo a incentivar crianças, eles tentam criar um cenário e um pânico para que a sociedade se sinta desconfortável com essa temática. Mas isso está mudando, porque a gente está trazendo essa discussão com muita naturalidade para o contexto político, né? As LGBTQIA+, existem, e elas estão aí, elas trabalham, elas usam o transporte público, somos muitas e muitos na sociedade, a gente tem os nossos afetos, a gente já consolidou os nossos direitos, inclusive por decisão do Supremo Tribunal Federal, seja ao casamento igualitário, seja a criminalização da LGBTfobia em 2019, o reconhecimento da mudança de gênero, né, da retificação do nome nos documentos. Então, tudo isso foram conquistas importantes e que estão legitimadas na sociedade. A gente não vai se esconder mais dentro do armário, né? A gente já quebrou a porta do armário. Então a gente vai falar de política com naturalidade, a gente vai para a rua demonstrando também os nossos afetos. Eu acho que é um pouco esse o nosso papel nessa eleição. LGBTQIA+, antes eram escondidos nas eleições, porque inclusive não davam voto. Agora nós temos voto. A gente está sentado nas cadeiras do Legislativo. A mulher mais votada na eleição de 2020 foi Erika Hilton, a mulher trans em São Paulo. Então nós temos voto agora. A gente tem que ser respeitado nessa cidade, nessa sociedade. Então nós vamos enfrentar com a cabeça erguida a eleição de 2022. Nenhum passo atrás para as LGBTs. Aproveitando esse assunto, no dia 17 de maio é comemorado o Dia Internacional da Luta contra a LGBTfobia. Como é que é possível aprimorar esse debate e incluir esse tema nos programas de governo? Olha, isso é muito importante e nós vamos cobrar de todas as candidaturas presidenciais uma discussão sobre essa temática. Quem não vai falar sobre isso, a gente já sabe. Mas a gente vai cobrar das demais, seja as candidaturas presidenciais ou as candidaturas ao governo também. Qual é a posição sobre essa temática e a garantia dos direitos da população LGBT? A gente não vai aceitar ser invisibilizado e uma negação em relação a esse tema. A gente teve uma conquista histórica no país que eu já citei, que é a criminalização da LGBTfobia, que o Supremo chama de homotransfobia, e essa decisão em 2019 ela é muito importante para nós, porque equipara ali, né? Eu uso a palavra equiparar, não é uma palavra correta do ponto de vista jurídico, mas é uma espécie de equiparação ao crime de racismo. Isso é muito importante, porque mostra que as instituições do Estado não podem tolerar a violência contra a população LGBT. Violência essa que não é só uma violência física ou simbólica, o que já seria muito grave, mas é a violência letal, é a morte. Nós estamos no país que mais mata pessoas trans. Então isso é inaceitável, independente da convicção ideológica, filosófica de cada um, nós vamos respeitar as pessoas. E eu acho que esse papel, inclusive, que uma campanha como a nossa vai ter no processo eleitoral, de fortalecer a representatividade. E não é uma representatividade vazia, porque às vezes as pessoas querem colocar a gente na discussão só da temática LGBT. Não, a gente sabe falar sobre mobilidade urbana, sobre economia, a gente sabe falar sobre um monte de tema, e a gente quer falar sobre esse monte de tema na política institucional de forma geral, discutir com qualidade. A gente tem formação e qualidade para discutir tudo. Representar as LGBTQIA+, mas representar toda a sociedade. O Observatório de Mortes e Violências contra LGBTQIA+, registrou uma morte violenta de pessoas que se representam nesse grupo a cada 27 horas em 2021. Como mudar isso para os próximos anos? A gente precisa de política pública e tem uma que é fundamental, que é discutir a questão de gênero, da diversidade sexual dentro das escolas. Porque a política que vai realmente enfrentar isso para as próximas gerações é uma política preventiva e educativa. E, infelizmente, a gente tem um setor da sociedade organizado nas instituições, o fundamentalismo religioso, que tenta impedir esses debates na escola, tentam silenciar professores, perseguir projetos pedagógicos. Eu acompanho isso aqui no Distrito Federal. Isso é um absurdo. A gente precisa falar com crianças e adolescentes sobre diversidade e respeito, porque o que nós sofremos na escola é muito duro. O que eu sofri na escola de violência, no meu ensino fundamental, no meu ensino médio, foi muito duro. Eu não tenho saudade da escola, porque foi um espaço de violência para mim. Quer dizer, de xingamento, de violência física e de omissão por parte de muitos educadores, não todos,
mas de omissão. E isso é a vivência de muitos da população LGBTQIA+. E isso lá na frente só se amplia numa sociedade que naturaliza a violência contra esse segmento. Naturaliza porque desumaniza esse segmento. Então, o desafio é a gente discutir isso em todas as políticas públicas e fundamentalmente na educação. E eu vou lutar muito para que isso seja discutido nas escolas. Eu, inclusive, como parlamentar, visito as escolas e falo da importância dos debates de diversidade de gênero na escola, para respeitar as mulheres, para enfrentamento à violência contra a mulher e o feminicídio, para respeitar a população LGBTQIA+, a garantia dos seus direitos e também o combate à letalidade, à morte desses setores.